O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus dizia-lhe: Sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a revelação de Jesus, Filho de Deus, vai se fazendo gradativamente na narração do Evangelho de São Marcos, que estamos lendo nestes dias. Conquanto seja um evangelho resumido, curto, apenas 16 capítulos, São Marcos gasta um grande espaço para narrar o episódio deste endemoniado. De modo que deve haver, pois, uma importância para aqueles que devem ler o acontecimento envolvendo Jesus de Nazaré
esta legião de espíritos maus. Todavia, poderíamos refletir sobre um gesto inesperado de Jesus a respeito desta pessoa beneficiada. Isto é, tão alegre, tão grato, tão reconhecido, a pessoa se oferece a si mesmo de modo que possa acompanhar Jesus. E inesperadamente Jesus diz: não, vai para a tua casa e lá conta para as pessoas as maravilhas que Deus realizou na tua vida. E o jovem não lamentou, não lastimou, obedeceu, e o evangelista diz que de fato começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E as pessoas gostavam, ficavam admiradas, aprendiam a novidade de Jesus Cristo e da sua mensagem. Vai para casa, para junto dos teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Há aqui um discernimento que Jesus faz sobre a vida deste homem, dizendo-lhe que ele tem uma missão, e na visão de Jesus é uma missão importante. Puxa, Jesus poderia dizer: que bom, né? Mais um, vem. Não, vai e anuncia entre os teus o bem que Deus te fez. Meus irmãos e irmãs, este episódio nos ajuda, pois, a refletir sobre a vontade de Deus que se realiza em nossa vida. A vontade de Deus, pois, a qual deve receber de nossa parte a obediência. O apóstolo São Paulo caracteriza esta obediência como obediência da fé. Na fé obedecemos. E de fato, é assim que se explica e se justifica o voto de obediência dos consagrados. É assim que se justifica a obediência à vontade de Deus, que deve caracterizar também a vida dos conjugados, ou seja, dos que se casam. E que deve obedecer, pois, a nossa existência, toda ela, essa vontade de Deus. Aconteceu na história da igreja, de pessoas muito conhecidas de nós, alguma coisa assim. O jovem Luís Martin foi aprender ou aperfeiçoar-se no ofício de relojoeiro. E ele foi aprender isto na Suíça. Imaginem, lá é a terra dos relógios. E estando lá, dirigiu-se também a um convento de beneditinos e quis fazer lá uma experiência vocacional. O jovem Luís Martin. E o prior disse, olhando para ele, vendo a compleição dele, disse: não, meu filho, não é aqui o seu lugar. Volte para a sua terra. E depois de ter aprendido o ofício melhor de relojoeiro, voltou para Alençon. Quase à mesma época, uma jovem chamada Zélia Guerin, quis também entrar como vocacionada nas irmãs de São
as Irmãs da Caridade de São Paulo. E a mesma coisa lá também. A superiora olhou e disse: não, filha, olha, essa vida não foi feita para você. E da mesma maneira, Zélia voltou para sua terra natal, para Alençon. E lá os dois jovens um dia se encontraram numa praça, Luís e Zélia, e se entenderam e casaram. E olhem só, meus irmãos e irmãs, em 13 anos tiveram 9 filhos, dos quais 4 morreram ainda bebês, e sobraram 5 mulheres, todas 5 santas, e a caçula era exatamente Santa Teresinha do Menino Jesus. Ou seja, eles nos ensinam a viver aquilo que Jesus disse para o rapaz: não, teu lugar não é aqui, vai para a tua casa e anuncia entre os teus as maravilhas que Deus realizou na tua vida. Assim, aqueles 2 jovens foram, pois, obedecendo à vontade de Deus, anunciar as maravilhas de Deus para as suas filhas, de tal modo que, pelo testemunho de vida deles, viveram só 16 anos, pois Luís e Zélia, pois ela morreu e ele ficou cuidando das filhas, e uma a uma foram entrando para o Carmelo. Esse testemunho que nós vivemos assim, tão verdadeiro, tão autêntico, nos faz entender, meus irmãos e irmãs, as reviravoltas da vida. Às vezes nós nos fixamos, num projeto, num programa, e queremos a todo custo que aquilo aconteça conforme a nossa cabeça. E nem sempre é assim. Estes 2 jovens, conforme o ensinamento de Jesus, nos ensinam a fazer a vontade de Deus. Prestem atenção, em qualquer situação, em qualquer circunstância. E que nós, pois, gostemos disso, isto é, de anunciar de alguma maneira, nem que seja silenciosa, as maravilhas que Deus realiza em nossa vida, o bem que Deus opera em nós, as graças que recebemos da sua misericórdia, que possamos de alguma maneira dizer isto, anunciar isto em nossa família, em nossos ambientes, mesmo que seja no testemunho silencioso, como algumas vezes é mais oportuno fazer. Aprendamos, pois, meus irmãos e irmãs, com Jesus, aprendamos com os santos a dizer: eis-me aqui, Senhor, a aprender a dizer como a Virgem Maria: eis a serva do Senhor, faça-se. Um instante de silêncio.